Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Physics and Drops. Hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios, né, sobre dilatação térmica. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz, né, as deformações geralmente encontradas nos trilhos de trens podem ser explicadas por meio, aí tem as alternativas A, B, C, D e E. É importante a gente relembrar, né, através dessa imagem, como é essa questão dos trilhos de trem, né, enquanto esse espaço que há entre um e outro. Né? Esse espaço, pequeno espaço que há entre um trilho e outro, né, não está colocado aí à toa. Né? Sabemos que, com o passar do dia, o aumento da temperatura, né, a variação da temperatura, os trilhos eles podem se expandir, né? E dessa forma, você vai perceber que, né, podemos imaginar que um trilho, esse trilho vai aumentar, né, para cá, né, para a direita, enquanto o outro pode, né, se expandir para a esquerda. Em alguns casos excepcionais, como nessa segunda imagem, você pode observar que o trilho, né, sofreu uma dilatação, que é isso que nós estamos trabalhando, acentuada. Logicamente que não é todo lugar que você vai perceber isso, né? Tem alguns locais onde a variação de temperatura é muito extrema. Pois bem, vamos lá às alternativas. Se você quiser, pode dar uma pausa para responder e depois você retorna ao vídeo. Vamos lá, letra A. Do desequilíbrio entre as forças internas e externas presentes nos materiais? Não, não tem nada a ver com isso, está errado. Letra B, das reações químicas. Não, também não tem a ver. Reações químicas que são favorecidas pelo aumento da temperatura dos trilhos. Está errado. Letra C, do fenômeno da dilatação térmica. Correto. Letra C é a nossa alternativa correta. Seguindo, letra D, do baixo ponto de fusão. Também não tem nada a ver. Os materiais presentes nos trilhos, ou letra E, da quantidade de calor latente, também não, né, recebido pelos trilhos. Nossa alternativa é letra C. Lembrando que a gente vai fazer aqui algumas questões, 5 ao todo. Segunda questão, o fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto pode ser explicado pela semelhança que existe entre os valores de... Muito bem, mais uma vez aqui com a questão que trata de dilatação térmica. No caso, ele vai tratar sobre essa relação que há entre o concreto e as vigas, né, que fazem parte da estrutura de qualquer prédio, dentro da sua casa, do seu apartamento, qualquer lugar onde seja sua residência. De forma que você observa que não é normal, né, pode ser na ponte também, os pontos mais modernos, que você tem na estrutura, né, o concreto, né, tá aqui, concreto, chamado concreto armado, se não me engano, e você tem toda essa estrutura metálica aqui. Você não observa rachaduras em excesso. Né? E por que isso acontece? Vamos lá. Quais são as alternativas? O calor específico desses materiais, né, do ferro, da viga, do concreto, né, e das barras de ferro, não é o calor específico, não é a letra A. Letra B, é o coeficiente de dilatação linear desses materiais? Sim, é essa daqui, letra B. Então, o que acontece? O coeficiente de dilatação do ferro, né, vou chamar aqui alfa F, né, ele ali é semelhante, é próximo, né, ele tende a ser parecido ao coeficiente de dilatação do concreto. Né, eles têm valores ali semelhantes. Né,
são quase iguais, tá certo? Tem uma certa proximidade ali. De forma que, quando um se dilata, o outro vai acompanhar essa dilatação. E quando há uma contração, a mesma coisa acontece. Então, a letra C, coeficiente de atrito, está errado, né, desses materiais. Letra D, calor de fusão desses materiais também não tem nada a ver. Letra E, coeficiente de condutividade térmica desses materiais não é a nossa resposta. Tomazins, a resposta é a letra B, ok? Seguindo. Pessoal, se você está gostando aí dessas questões, né, desse vídeo, clique em curtir, compartilha, clique no sininho e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante isso. Vamos lá, questão 3. O gráfico a seguir representa o comprimento L em função da temperatura θ de dois fios metálicos, fio A e fio B. Com base nessas informações, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, os coeficientes de dilatação lineares dos fios A e B são iguais. Letra B, o coeficiente de dilatação linear do fio B é maior do que o fio A. Letra C, o coeficiente de dilatação linear do fio A é maior do que do fio B. E letra D, os comprimentos dos fios em S igual a zero é diferente. A gente vai começar respondendo por essa letra D, né? A gente vai destacar ela. Vamos observar aqui, né? Você está vendo aqui, né, nesse gráfico, né? Você tem nesse eixo o comprimento L, né? Você vendo que o L está se referindo ao comprimento, e desse outro eixo, o θ está se referindo à temperatura, né? Temperatura. Não parece, mas aqui é um R. Muito bem. Então, observe que nesse primeiro momento, né, quando a temperatura aqui de ambos são iguais a zero, eles estão na mesma posição, né? No caso, com o mesmo comprimento. Então, a letra D já está errada em dizer que o comprimento dos fios, né, quando a temperatura é igual a zero, ela é diferente. Então, está errada essa daqui. Está despachada. E aí, vamos voltar para o gráfico. Então, essa informação é importante. Eles começam com a temperatura igual a zero, com o mesmo comprimento. Mas, à medida que a temperatura vai aumentando, logicamente que ambos vão aumentando, mas você percebe que esse fio A, ele vai acabar tendo um comprimento maior, tá certo? Logo, logo ele acaba se destacando mais do que o outro, né? Deixa eu botar aqui uma outra cor, botar até o verde, né? Olha aqui, para combinar, você percebe que o fio A, ele acaba tendo um comprimento final maior do que o fio B. E isso está diretamente ligado ao quê? Ao coeficiente, né, de dilatação linear do material. Então, o alfa aqui, né? Então, você pode entender que o coeficiente de dilatação de A é maior do que o coeficiente de dilatação de B, né? No caso, nós teremos essa informação na letra C, ok? Na letra C. Lembrando que aqui ele está se referindo a quem? A θ, né? Então, na letra D. Mas a resposta correta é a letra C. A, B e D estão errados, tá certo? Letra C é o gabarito dessa questão. Tá bem? Vamos lá. Quarta questão. Um fabricante, precisando substituir os parafusos de um forno, deparou-se com um problema. A estrutura do forno é feita de cobre e os parafusos disponíveis são de outro metal.
sabendo que, ao aquecer o forno, os furos nos quais se encontram os parafusos aumentam seu diâmetro e, ainda que o diâmetro dos parafusos também aumenta, o fabricante optou por parafusos feitos de materiais que não afrouxem nem forcem demais a estrutura do forno nos furos, conforme o forno vai se aquecendo. Lembrando que o forno é feito de cobre, isso aqui é informação importante. Vamos lá, continuando. Conhecendo os coeficientes de dilatação médios, né, em grau Celsius recíproco, do cobre, né, 17/10 - 6, ó, que é justamente o do fogão, né, da estrutura do fogão, do chumbo, 29/10 - 6, tudo em grau Celsius recíproco, né, do alumínio, 23/10 - 6, do latão, 19/10 - 6, e do aço, 11/10 - 6. E, desconsiderando a influência de outros efeitos sobre a decisão final, pode-se afirmar que, uma letra A. E aí, se você quiser, você pode dar uma pausa agora no vídeo, tentar responder e depois você volta quando você encontrar uma resposta que você acha que é correta. Letra A. Os parafusos feitos de quaisquer materiais, desses materiais, são igualmente eficientes para o propósito do fabricante. Letra B. Os melhores parafusos substitutivos são aqueles feitos de aço. Letra C. São igualmente válidos apenas os parafusos de chumbo e de alumínio. Letra D. Pode-se utilizar tanto os parafusos de chumbo quanto os de aço. Ou letra E. Os parafusos mais indicados são aqueles feitos de latão. Pois bem, então, eu observo aqui, inicialmente, como eu comentei, né, e você visualizou, que a estrutura do forno é feita de cobre. Olha aqui, se a gente for analisar qual é, né, o coeficiente de dilatação médio, vou chamar aqui de alfa, ok? Do cobre é igual a 17 vezes 10 - 6 graus Celsius recíproco. Aí você tem o chumbo, que é 29 vezes 10 - 6. Você tem o alumínio, que é 23 vezes 10 - 6, tá certo? Tem o latão, que é 19 vezes 10 - 6, e tem o aço, que é de 11 vezes 10 - 6. Então, muitos podem logo descartar, né, a questão do chumbo, né? Por quê? Porque o chumbo, ele tem um coeficiente muito maior do que o do cobre, né? E aí vocês estão corretos. Realmente, o chumbo aí não vai auxiliar em nada, na fabricação desse forno, né? Em compensação, alguns vão achar que é o aço, por ter o quê? O menor coeficiente de dilatação, mas também o aço aí já vai gerar algum problema, porque o, o aço ele vai se dilatar bem menos do que o cobre. Isso já vai gerar algum problema, né, na estrutura, de maneira direta ou indireta, em maior ou em menor tempo, tá certo? Então, aquele que vai ser mais interessante, né, aquele material, vai ser justamente o latão, ok? O latão. Por quê? Porque o latão, né, dos 4 elementos, é aquele que tem um coeficiente mais próximo do coeficiente do cobre. O alumínio não é tão grande quanto o do chumbo e nem tão pequeno quanto o do aço, mas mesmo assim o latão será a melhor escolha. Então, letra A, os parafusos feitos de quaisquer material, desses materiais, não é assim não, a gente já viu que não é. São igualmente eficientes para esse propósito? Não. Letra B, os melhores parafusos substitutivos são feitos de aço? Ó, tá errado, a gente já viu que não tem nada a ver. Letra C,
são igualmente válidos apenas para parafusos de chumbo e alumínio, aqueles com maior coeficiente de dilatação? Também não. Letra D. Pode-se utilizar tanto os parafusos de chumbo quanto os de aço? Não. Olha de chumbo, 29, 10 a menos 6. O de aço ainda vai, né? Letra E. Os parafusos mais indicados são aqueles feitos de latão. Opa, latão, cadê? Exatamente. Pronto, aqui eu só apagar aqui. Pronto, tá errado o aço, né? Lembra que o aço é menos 1, estava confundindo com latão. É o latão que é a resposta correta. Ok? Latão. Letra E é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Vamos lá. Está acabando. Vamos para a última. Né? Vamos nessa. Duas lâminas metálicas, a primeira de latão e a segunda de aço, de mesmo comprimento à temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica. Olha, lâmina bimetálica. Conforme a figura a seguir. Está aí. As duas aqui, ó. O coeficiente de dilatação térmica linear do aço, olha aí, é maior, ok? Vamos lá. Repetindo, o coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior do que o do aço. Então, aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear do latão é maior do que o coeficiente de dilatação, né, linear do aço. Informação importantíssima. A gente vai já voltar nela. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima e depois, né, acima do ambiente e depois resfriada até a temperatura abaixo da ambiente. A figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica quando aquecida, né, à esquerda, né, aqui tudo à esquerda é aquecida e resfriada, que é a direita. Né? Então, tudo que for à direita vai estar resfriado, tá certo? Para cá, aquecido, e para cá, resfriado. Muito bem. Então, é importante lembrar que quando há um aumento da temperatura, há uma expansão, há uma dilatação. E quando há diminuição da temperatura, há uma contração. Ok? Então, você observa que o latão, tendo um maior coeficiente de dilatação, ele vai se dilatar mais que o aço. E isso vai provocar o quê? Que ele vai acabar se curvando, conforme a situação, em relação ao aço, ok? Então, os dois vão ter um comportamento diferente, tanto no aquecimento como quando ele é resfriado. Então, daí a gente já descarta a letra A, ok? Está descartada, por quê? Porque ele mostra, né? Ele indica que não haverá nada, nem no aquecimento e nem quando vai ser resfriado, então não dá certo. Então, vamos olhar na primeira situação, quando ele é aquecido. Quando ele é aquecido, o latão ele vai se dilatar mais do que o aço. Dessa forma, ele vai se curvar, né? O latão, que é dessa parte de cima, vai se curvar sobre o aço, tá certo? Então, dessa forma, a letra D e a letra E já estão descartadas. Por quê? Porque é o aço que está se curvando sobre o latão. Não é isso que acontece. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Então, agora vamos olhar para a situação quando é resfriado, tá certo? Quando a temperatura está muito baixa. Então, se no aquecimento o latão ele vai se expandir mais, vai se dilatar mais, quando há um resfriamento, ele também vai se contrair mais, de forma que o aço é que vai se curvar sobre o latão, tá certo? Então, dessa maneira, a gente vai descartar a letra B e obter como resposta correta a letra C, que mostra a melhor relação
ao final dessas duas situações, tanto do aquecimento, né, quanto do resfriamento. Tudo bem, pessoal? Então, finalizando aqui o nosso vídeo, peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo, você clique em curtir aí, se inscreva no canal, aperte no sininho, compartilhe aí com seus amigos, né, seus colegas que estão estudando esse mesmo conteúdo, e siga, né, o canal nas suas redes sociais. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez. Até a próxima.